E Europa ao vivo, um ano de guerra na Ucrânia. A Rússia avalia a proposta de paz feita pelo presidente brasileiro Lula para a invasão na Ucrânia. Luca Bassani, bem-vindo de volta ao Jornal da Manhã. O governo russo, Vladimir Putin, Moscou, já se posicionaram com relação a essa declaração? Sim, Adriana. Ontem nós vimos que, através da agência estatal russa TASS, o vice-ministro das Relações Exteriores do país, Mikhail Galzin, disse que vai analisar de maneira bastante detalhada a proposta enviada pelo presidente Lula e seus diplomatas a Moscou para um desfecho pacífico e diplomático deste conflito. O vice-chanceler, ele elogiou a postura do Brasil de ser um país equilibrado, neutro, e que é uma figura tão ativa em diversas organizações, tanto nas Nações Unidas, tendo um assento aí rotativo no Conselho de Segurança, no G20 e principalmente nos BRICS, onde as relações brasileiras e russas são mais próximas. Ele também parabenizou o governo do presidente Lula e também o governo brasileiro como um todo. Nós sabemos que a postura desde o governo Bolsonaro é a mesma, de não mandar armamentos para a região de conflito, apesar de toda a pressão dos Estados Unidos e da OTAN. A proposta feita pelo Brasil, ela pede o fim das hostilidades de forma imediata, sem nenhum tipo de pré-condições dadas por nenhum dos lados, para que isso possa acontecer sem nenhum tipo de mudança depois do discurso, ao mesmo tempo que nós vemos que o interesse do Brasil é despontar como uma potência diplomática novamente. O presidente Lula já disse que também tem como objetivo trazer a China mais próximo dessa resolução. Afinal, ele acredita que o país, pela sua importância econômica e geopolítica e seus laços estreitos com a Rússia, pode ser um parceiro fundamental para a finalização dessa catástrofe humanitária dentro da Ucrânia. Ao mesmo tempo, nós vemos que nessa data muito triste, um ano de guerra, todos os demais países europeus, apesar de estarem mandando armamentos para a região da Ucrânia, acreditam que o fim do conflito é a melhor alternativa para a economia mundial, principalmente a economia continental, que tem sido tão afetada por conta da inflação dos alimentos e também a alta no preço dos combustíveis e da energia elétrica por conta das sanções econômicas com a Rússia, a queda do fornecimento e tantos outros problemas colaterais que surgiram desde o começo desse conflito. Bom, e o destaque então do pedido do presidente brasileiro de Lula pela paz na Ucrânia. Valeu, Luca Bassani volta ao longo do dia aqui na programação da PAN. Pois é, e falamos dos desdobramentos da guerra, afinal esse conflito provocou mudanças na economia mundial e afetou muito os preços do petróleo e também dos fertilizantes, por exemplo. Então vamos acionar o Alan Gani, que está com a gente aqui no estúdio, vai trazer as suas análises e informações. Um ano de guerra, né, Alan? O Brasil ainda sofre com essas questões que envolvem o conflito no leste europeu? Bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a nossa audiência. Sofre sim, porque esse conflito representou um encarecimento da produção. A Rússia é uma grande produtora de commodities metálicas, de commodities agrícolas, de petróleo, de gás natural e a partir do momento que ela sofreu uma série de sanções econômicas, sanções comerciais, ela ficou fora do comércio internacional com o Ocidente, isso representou um aumento do preço, menos oferta, o preço sobe. E o aumento do preço significa um encarecimento da produção. Esse encarecimento da produção chega ao consumidor final. Então, a gente viu aí um processo inflacionário ligado à guerra entre Rússia e Ucrânia e também os custos de produção mais elevados dificultam o crescimento econômico, torna a produção da empresa mais cara. Então também há um efeito sobre a atividade econômica. Isso ficou bastante claro não só aqui no Brasil, mas principalmente nos países europeus, sem contar o aumento do preço dos fertilizantes também. E o Brasil é um grande produtor no agronegócio, ele se destaca no agronegócio e a gente é bastante dependente dos fertilizantes da Rússia. Sentimos também o aumento do preço da gasolina, isso no mundo inteiro e aqui pegou em cheio também. Então as consequências foram muito negativas, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. As perguntas dos nossos comentaristas, então, Amanda Klein.
Alan, parece que apesar de todo esse cenário muito nebuloso no primeiro ano de guerra, todas as potências conseguiram sobreviver às piores previsões. Quer dizer, a Rússia enfrentou sanções duras dos Estados Unidos e da Europa. Obviamente, isso provocou uma derrocada, consequências graves para a sua economia, mas sobreviveu principalmente com o apoio diplomático e econômico da China, também da Índia. Os Estados Unidos sobreviveram aos preços do petróleo mais altos, à inflação de uma forma geral, e a mesma coisa a Europa. E a Europa, principalmente, estava intrinsecamente ligada à Rússia por causa do fornecimento de gás natural. E para esse segundo ano de guerra, porque não se avizinha uma solução para esse conflito. O que é esperado? Todas as potências sobreviveram às piores repercussões. E aí? Uma boa pergunta, Amanda. Bom dia. Em relação à Rússia, é um pouco mais fácil a gente explicar, porque as sanções econômicas colocadas em relação ao seu país pelo Ocidente não foram suficientes. Por quê? Porque houve uma porta de comércio aberta com a China, como a Índia, como você bem pontuou. E aí houve esse fluxo em relação à China, né? Então, a Rússia vendendo commodities para a China pagando em yuan, e aí era uma relação extremamente benéfica para os dois países. Acredito que se não houvesse essa relação com a China, a economia da Rússia iria colapsar. Não só a China, como também a Índia. Já em relação ao Ocidente, né, esperava-se um decréscimo do PIB ainda maior da União Europeia. Acredito que daí a própria dinâmica do capitalismo, né, de conseguir se readaptar, processos de inovação, de produtividade, e surpreendeu de maneira positiva. E surpreendeu principalmente pelo setor de serviços, Amanda. Como esse setor ele estava bastante reprimido diante das medidas de restrição sanitária colocadas durante a pandemia e com o processo de reabertura, as pessoas queriam consumir serviços, né, e não bens como ocorria na pandemia. Acredito que essa dinâmica de serviços foi fundamental para que as economias, tanto americana quanto da União Europeia, tivessem aí surpreendido positivamente. Agora, Nelson Kobayashi, sua questão. Alan, muito bom dia. A minha pergunta é em relação aos combustíveis. A gente sabe que a Rússia tem uma participação importante no fornecimento de energia e de combustíveis, né? Quero saber qual é o impacto, se há impacto, aqui para o brasileiro diante do preço dos combustíveis. Como fica a Petrobras, por exemplo, nessa história? Será que o combustível brasileiro vai ser mais procurado lá fora? Vai gerar uma alta de preço para o mercado interno diante do possível aumento de exportação? Como que fica essa situação para o combustível ou para o preço do combustível para o cidadão brasileiro? Bom dia, Kobayashi. A Rússia é uma grande produtora de petróleo. À medida que ela saiu do cenário internacional, né, você tem menos petróleo, o preço sobe. Na verdade, ela acaba vendendo esse petróleo para a China e aí a China vende esse petróleo para o mundo. Mas isso é um encarecimento do processo produtivo. Esse encarecimento ele já ocorreu. A inflação deveria ser um processo contínuo, não é? Então a gente não vê mais o petróleo subindo. Tudo vai depender se esse petróleo vai continuar subindo ou não da China, do crescimento chinês. E aí há uma perspectiva de maior crescimento da economia chinesa. A China é uma grande consumidora de petróleo, e se a China voltar a crescer de maneira mais robusta, mais sólida, isso tende a puxar os preços do petróleo para cima. Isso ocorrendo, haverá um impacto sobre os combustíveis, sem sombra de dúvida. Mas é inegável que o petróleo ele atingiu um novo patamar de preço. Tanto é que a gasolina também atingiu um novo patamar de preço, dado que a gasolina é um derivado bastante importante do petróleo. Alan, então, para encerrar esse assunto, quais os cuidados que o Brasil tem que tomar na hora de se posicionar a favor de um país ou de outro, levando em consideração, claro, as questões humanas, mas priorizando sempre a tão importante economia para todos? Legal, Adriana. Acredito que o posicionamento do Brasil, há um ano ainda no governo Bolsonaro, de neutralidade, condenando a guerra, mas mantendo uma neutralidade, né? Não instigando, não provocando, fazendo um discurso mais neutro, sinalizando, olha,
não quero guerra, mas sem se meter muito nessa questão, foi adequada, foi correta. Por quê? Porque a gente tem graves problemas internos para resolver, a gente depende dos fertilizantes da Rússia, a gente também depende da economia americana, a gente não tem que comprar esta briga. Por quê? Porque há interesses econômicos e comerciais que nos afetam. Acredito que, e aí o presidente Lula continua com essa postura de neutralidade também, acredito que essa postura ela é adequada para não nos atingir nem na atividade econômica por aqui e nem na inflação. Bom, a guerra começou em meio à pandemia do coronavírus e trouxe muitas perdas econômicas e, claro, principalmente, como a gente está conversando ao longo de toda essa edição, humanas em todos os sentidos. A gente acompanha agora uma reportagem especial feita pela Soraya Lawande. Era fevereiro de 2022. O Brasil ainda não havia se recuperado da pandemia, quando de novo todo mundo se viu diante de uma nova crise. Há meses, tropas russas se concentravam na fronteira com a Ucrânia e o anúncio de que uma invasão poderia começar já havia sido feito. Durante quase 5 meses, o correspondente e jornalista de guerra Luiz Kawaguchi vivenciou experiências que, segundo ele, não recomenda para ninguém. As dificuldades, ele conta, começaram no caminho para chegar até lá. A invasão começou numa quinta-feira. Eu consegui, de fato, só entrar em Lviv na segunda-feira. Eu tive que encontrar uma forma de entrar. Eu encontrei um trem que saía da cidade polonesa de Przemyśl, e ele estava fazendo o trajeto contrário. Era o trem da guerra, nas palavras do jornalista. Enquanto milhares de refugiados queriam sair de lá, Luiz fazia o caminho inverso. Quando nós descemos na cidade, já do lado ucraniano de Lviv, já começou em seguida um alarme de ataque aéreo. Ele acabou não se concretizando naquele dia, ele aconteceu só dias depois, mas já tinha uma tensão muito grande. O período mais difícil ainda estava por vir. Durante uma visita ao sudeste do país, o carro em que o jornalista estava foi atingido por um morteiro da artilharia russa. Quando nós chegamos na cidade de Kamiansk, os russos também estavam chegando, estavam invadindo essa cidade. E aí nós fomos bombardeados. O carro teve todas as suas janelas destruídas, estilhaçadas, a lataria ficou perfurada por estilhaços, e nós ficamos mais ou menos 1 hora sob fogo de morteiro. O que é uma sensação horrível, porque você não tem o que fazer. Nós tentamos achar um lugar um pouco mais protegido, ficamos deitados no chão, mas nós não podíamos levantar e correr para não sermos também atingidos, nós não podíamos voltar para trás porque tinham campos minados. Minas terrestres foram espalhadas na maior parte do país durante combates e ocupações. Essas hostilidades tiveram início com os ucranianos nacionalistas e os seus apoiadores em 2014, quando ocorreu um golpe de Estado, culminando na sequência na vitória de Volodymyr Zelensky. Foi assim que tudo começou aos olhos do líder russo Vladimir Putin, que acusou os países ocidentais de provocar o conflito. Essas aspirações que vêm desde 2014, e na verdade até um pouco antes disso, podem ser consideradas como as bases sobre as quais o governo russo criou as justificativas para poder iniciar essas chamadas operações no território da Ucrânia. O mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo, Valdir da Silva Bezerra, diz que após os eventos de 2014 na Ucrânia, Putin enxergou o país vizinho como uma plataforma utilizada pelo Ocidente para minar a segurança da Rússia. As sanções que foram impostas naquele momento pelo Ocidente não eram sanções tão significativas. Então ainda existia uma certa relação política respeitosa entre a Rússia e os países ocidentais. Depois de 2022, eu percebi, evidentemente, um rompimento entre a Rússia e a Europa,
e entre a Rússia e os Estados Unidos. 12 meses se passaram desde o início da invasão. Em momento algum, mesmo pressionada e sob sanções, Moscou indicou uma mudança de tom. Nesse período, o presidente Vladimir Putin mandou recados ao mundo. Na véspera do primeiro ano do conflito, ele criticou o Ocidente e anunciou a suspensão do último tratado sobre a redução de armas nucleares, ainda em vigor com os Estados Unidos. Putin garantiu: a Rússia está forte e a guerra continua. Ele vai tentar pegar a maior parte de território que ele conseguir para só então sentar na mesa de negociação. Já por outro lado, os ucranianos, eles não vão ceder, eles não vão aceitar perder nenhum território, até porque eles estão recebendo o apoio das potências ocidentais, da OTAN. Passados 365 dias daquela manhã em que os soldados russos cruzaram as fronteiras da Ucrânia, nenhuma solução de pacificação está à vista. Enquanto a gente se mantiver nesse contexto de discurso de mais envio de ajuda militar para a Ucrânia, mais envio de ajuda financeira e, sobretudo, de derrotar a Rússia no campo de batalha, o que a gente percebe por aqui, estando na Rússia, é que esse conflito estará longe de ter um fim. Na visão de Luiz Kawaguchi, esse não é o momento para negociações. Para que a solução desse conflito seja negociada, isso vai acontecer em algum momento, vai depender de muita habilidade diplomática e vai depender de tempo. Porque, por enquanto, a sensação das pessoas que estão lá ainda é de revolta e, às vezes, até de vingança. Eles dizem: muita gente já morreu para defender essa terra. Por que a gente vai abrir mão de um pedaço dela agora? A Rússia se prepara agora para uma nova grande ofensiva e é muito provável que Vladimir Putin só volte a negociar a paz depois que essa investida acabar. Uma vitória na Ucrânia nesse momento poderia significar a desestabilização e a eventual queda do regime do presidente Vladimir Putin. E aí seria uma vitória da OTAN sobre a Rússia. Até isso acontecer, haveriam muitos conflitos e um enorme risco para o mundo. Mas enquanto esse acordo não vem, os especialistas afirmam que a guerra vai continuar influenciando a vida da população. O que vai sair do mundo depois da guerra da Ucrânia é possivelmente aí um mundo com uma geopolítica diferente, mais dividido. Você vai ter blocos, ou seja, blocos que não eram tão claros antes da guerra da Ucrânia. Vai ter os Estados Unidos e os seus aliados de um lado e vai ter possivelmente a Rússia e a China do outro lado. E aí o Brasil vai ter que se posicionar. A gente talvez caminhe para o que os analistas chamam de uma Guerra Fria 2.0. Segundo a Acnur, a agência da ONU para refugiados, um ano depois da invasão à Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, 1/3 da população continua deslocada e 17.600.000 pessoas dentro do país precisam de assistência humanitária.